Aí, então, vamos dar início, né, a esse evento. É o nosso primeiro, nosso primeiro evento oficial online. A gente fez um webinar semana passada e agora é o segundo webinar da Rede Covida. E é isso, gente. Que, primeiramente, né, queria dar boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos a este evento virtual de lançamento do primeiro boletim Covida, acompanhamento da pandemia por Covid no Brasil, com destaque para a situação na Bahia. Trata-se da primeira edição de documento elaborado pela Rede Covida, Ciência, Informação e Solidariedade, que nasceu de articulação entre o Centro de Integração de Dados, Conhecimento para a Saúde, SIDAC, da Fiocruz Bahia, e a Universidade Federal da Bahia. A rede é um projeto de colaboração científica e multidisciplinar focado no Covid-19 e visa o monitoramento da pandemia no Brasil com previsões de sua possível evolução. E também a produção de síntese de evidências, tanto para apoiar a tomada de decisões pelas autoridades sanitárias, quanto para informar o público em geral. Estamos hoje aqui para lançar esse primeiro boletim científico, é um boletim semanal, né? A primeira edição ela já está disponível no hot site do coronavírus.ufba.br e em breve também estará disponível ainda hoje no Observatório Covid-19 do portal da Fiocruz. Eu queria agradecer imensamente a presença de todas e todos que estão conosco nessa tarde, né? Cada um em suas casas, para prestigiar esse evento, que estamos hoje celebrando o fruto, na verdade, de um esforço coletivo, né? De pesquisadores e colaboradores de diversas instituições, não só da Fiocruz e da UFBA. Queremos registrar aqui, né, a presença do excelentíssimo reitor da UFBA, João Carlos Salles, da diretora da Fiocruz Bahia, Maria Gonçalves, do coordenador do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, Maurício Barreto, e a vice-coordenadora do SIDAX, Mariuri Ishihara, e os coordenadores do Grupo de Modelagem Matemática da Rede Covida, o físico Roberto Andrade, o biformata Pablo Ivan Ramos, a matemática Juliane Oliveira. Novamente, aproveito para lembrar que esse lançamento também está sendo retransmitido no canal do YouTube do SIDAX, e em breve vai também para a Rede Covida. E é isso. Vamos iniciar agora. Gostaria de iniciarmos com a fala do excelentíssimo reitor João Carlos Salles. Por favor, reitor. Microfone. Alô, eu preferia falar depois. Pronto. Então, podemos começar, doutora Marilda? Posso falar? Pronto. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, na verdade, inicialmente, né, eu gostaria de cumprimentar o magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia e também ao ao coordenador do SIDAX, né, o professor Maurício Barreto, e também a vice-coordenadora Yuri, e, em nome dela, a toda a equipe do SIDAX. Então, é muito importante participar desse lançamento da Rede Covida, né? E dizer que, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, é importante que a sociedade brasileira ela tenha informações fidedignas, informações científicas verdadeiras, principalmente nessa época de fake news, né? Então, o momento é um momento nunca vivido pela sociedade brasileira, mas é um momento que realmente requer uma atenção especial para tudo que está sendo divulgado. Então, eu parabenizo a Maurício, ao SIDAX, por essa iniciativa, e também parabenizo a toda a equipe também do Instituto Gonçalo Muniz, porque nós estamos envolvidos em várias iniciativas, e gostaria, na verdade, de dizer que esse momento é um momento também importante para a ciência brasileira e para a ciência mundial, e que iniciativas como esta, ela vem realmente mostrar para os políticos, para os líderes mundiais, a necessidade de se ter mais recursos, mais verbas para a ciência, para que realmente a gente tenha essas respostas
imediatas e seguras para toda a população. E não vou me estender muito, mas gostaria de reafirmar a importância do Sistema Único de Saúde, que nessa situação de pandemia é o sistema que a nossa sociedade realmente conta, e fazer um apelo a todos, né, para que realmente o SUS ele seja fortalecido, principalmente nessa época que nós estamos tanto necessitando, né? E eu gostaria de concluir com umas palavras da nossa presidente, Nízia Trindade, que tem sido incansável durante essa época sempre durante a presidência, mas também nessa época de pandemia, ela tem fortalecido a todos os diretores e toda a comunidade da Fiocruz, e ela coloca que, na verdade, a minha saúde é a saúde do outro. E esse é o momento que realmente a gente precisa olhar para o isolamento social, para todas as medidas que a gente precisa, e obter informações realmente fidedignas, como a que você está fazendo, Maurício, junto com toda a equipe do SIDAX. Então, parabéns a todos pela iniciativa e parabéns à sociedade brasileira, porque nós temos pessoas que têm essa capacidade de fazer o que vocês estão fazendo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Marilda, pela fala. Passamos agora para o professor Maurício Barreto, depois a gente volta para o senhor, tá bom? Excelentíssimo reitor. Pronto. Professor, só um momento que seu microfone está mudo. Está compartilhado? Pronto, está compartilhado. Tá. Bem, eu queria só rapidamente, antes de passar para meus colegas, apresentar rapidamente essa concepção dessa rede. Essa rede nasceu no momento em que um grupo de pesquisadores tomou consciência, né, do que seria a gravidade dessa epidemia no nosso contexto, né? Então, a gente começou solidariamente a ver que precisava juntar força, juntar inteligência, juntar capacidade, juntar de melhor, né, que nós podíamos encontrar aqui no estado da Bahia para se encontrar e começar a se preparar para esse enfrentamento, né? E aí nasceu essa rede, que ela visa colaborar nesse processo, né? É hoje composta com algo em torno de 150 pessoas, ou talvez até mais, porque ela está dinamicamente crescendo, né? Pessoas que são pesquisadores e profissionais, né, de várias instituições, da Fiocruz, da Universidade Federal da Bahia, outras instituições também estão dando a sua contribuição, né? Então, isso é um evento raro, né? É um evento importante, né? Que nós, da pesquisadores, profissionais, né, resolvemos solidariamente nos unir para enfrentar a pandemia, né? A Rede Covida, como falou Raíza, é ciência, informação e solidariedade, né? É um projeto de colaboração científica multidisciplinar, composto por pesquisadores e profissionais de diferente conhecimento. Não tem só sanitaristas, epidemiologistas, mas é um complexo de profissionais, de capacidades, né? Focados em questões da Nós temos alguns objetivos, né? Eu não vou descrever aqui em detalhes, isso vai ser divulgado mais na rede, mas os nossos objetivos centrais é colaborar no monitoramento da pandemia, construir modelos matemáticos em tempo real da epidemia. Vocês vão ver aqui uma apresentação do grupo, né, de modelos para ver a importância disso no contexto dessa epidemia, sintetizar evidências científicas, né, a capacidade humana, né, tem sido uma característica marcante desse período dessa pandemia, que é a quantidade de informações científicas que são produzidas a cada dia, a cada hora, a cada minuto, né? E a gente sentiu que tinha que ter grupos para digerir essa quantidade de informações científicas, separar o joio do trigo, né? Tirar aquilo que realmente é positivo e transmitir de alguma forma para os agentes públicos, para a sociedade, né? Coisas de importância e combater-se também as falsidades, né? Tem muitas informações, né? É uma quantidade imensa de informações e muitas das informações ela não tem nenhuma utilidade. Então, o que a gente também quer contribuir para que haja menos estresse, menos preocupações com informações
inúteis. E aí cabe a um grupo ativo de comunicação, né, que está vinculado com pesquisadores para rapidamente transmitir, né, informações, recomendações e outras formas, né, de comunicação que leve à sociedade, né? Temos isso é tal grau de formalização, isso nasceu de um movimento de base, e hoje nós temos quase que um organograma, nós temos um organograma que está aqui, né, em que nós atuamos em diversos grupos técnicos, né, tem uma coordenação, tem um conselho que analisa as situações, tem grupos técnicos e tem a área de síntese de evidência, ela é dividida em sub-áreas, né, dada a diversidade do conhecimento, não há nenhum grupo que tenha capacidade de entender tudo o que acontece em relação à epidemia, então se dividiu em vários subgrupos. Nós temos grupos de apoio à ação local, né, como, por exemplo, temos um grupo focado no estado da Bahia, um grupo focado em Salvador, talvez estamos organizando um grupo focado na região Nordeste, né, para a gente ter uma certa contextualização da nossa ação no contexto que a gente vive. E temos ainda forças-tarefas, né, para resolver problemas, né? Por exemplo, está a questão da vitamina D, que recentemente surgiu, né, que não é uma informação verdadeira da forma que foi passada pela sociedade, e do real conteúdo dessa informação, né? Ela transmitiu um conteúdo totalmente inadequado, né? E sugeriu coisas que não poderiam ser sugeridas, né? Estamos trabalhando, tem um grupo trabalhando com a questão das máscaras individuais, tem um debate grande, já começou na sociedade brasileira, internacional, sobre o uso de máscaras, né, pela população em geral. Isso está sendo um debate, está se articulando revisões do conhecimento sobre isso, e em breve vai sair também recomendações relacionadas a isso. Então, enfim, a rede, né, é uma rede aberta, solidária, né, e eu convoco aqueles que estão disponíveis, né, para gastar uma parte do seu tempo, né, para que para essa rede. Essa epidemia ainda está, como vocês vão ver, na fase inicial, né, os efeitos mais danosos dela ainda não apareceram, né, e nós temos que fazer de tudo para reduzir isso. A epidemia já está entre nós, né, ela vai ainda acontecer, mas nós tem espaço, né, para que ações da sociedade, ações dos agentes públicos, ações, né, fortes, né, possam reduzir, mitigar os efeitos e os danos que essa epidemia poderia causar se nenhuma ação fosse feita, né? Então, é esse o esforço nosso, é de contribuir com toda a nossa energia, todas as nossas capacidades, toda a nossa inteligência, toda a nossa boa vontade e solidariedade, né, para que os efeitos da epidemia sejam o mínimo possível, né, na nossa sociedade. Então, eu agradeço a todos que estão aí, passo para meus colegas que vão apresentar o primeiro boletim da rede. Muito obrigada, professor Maurício. Magnífico reitor João Carlos Salles, por gentileza, passo a palavra para o senhor. Estão me vendo? Sim, sim. Pronto. Bem, primeiro, um abraço a todos, né, e aproveitar essa oportunidade para fazer uma pequena reflexão, até pensando do ponto de vista da universidade. Um momento difícil como esse, a universidade talvez seja desafiada a manter algumas de suas características e apresentar certo tipo de reação. Eu acho que a iniciativa Maurício do Covid, aí cumprimento Maurício, cumprimento Yuri, um grande abraço, Marilda, por essa parceria constante, e a todos vocês. Nós só poderíamos reagir elencando duas virtudes fundamentais de nossa ação. São virtudes antigas, aristotélicas, são as virtudes intelectuais e as virtudes morais. A virtude intelectual fundamental é aquela que envolve memória, conhecimento, capacidade de unir e analisar os dados, capacidade intelectual de fazer as boas demonstrações, de fazer as inferências. Esse é um lado. Mas tem outro lado fundamental que já está presente no próprio título do Covid, no próprio projeto, que é a ideia de solidariedade, né? Ou seja,
há uma virtude moral, né, que tem a ver com a própria natureza da universidade, com o seu espírito democrático, a sua capacidade de dialogar, de compreender diferenças. E essa, portanto, ação, eu acho que é exemplar, Maurício, do próprio da universidade, ou seja, mobiliza virtudes intelectuais, virtudes morais no momento de dificuldade. E isso nos leva a compreender a gravidade da situação, que faz com que o interesse comum se coloque no centro de nossas preocupações, inclusive superando interesses mais particulares, na verdade, subordinando interesses particulares. Até quero fazer uma brincadeira. Quando eu vi a lista dos profissionais reunidos, eu descobri onde é que eu estava ali, Maurício. Eu estava no etc., né? Ou seja, os filósofos ali estão no etc., filósofos, sociólogos. Né? E é importante perceber que esse etc. é tudo, né? Porque o etc. exatamente vai chamar essa reflexão sobre o sentido da vida, sobre o sentido do coletivo num momento como esse. É muito importante que a gente recupere essa dimensão e é fundamental. Aí eu aproveito para fazer também outra questão. É muito importante, nesse momento, que nós utilizemos todas as ferramentas de diálogo, não só as ferramentas próprias da pesquisa científica, mas de interação à comunidade. Eu estou usando Zoom, Skype, RNP, Google, Hangout, tudo que é possível, que eu nunca usei, aprendendo, baixando aplicativos dos mais diversos. E aí as pessoas, às vezes, confundem duas coisas. Uma coisa é essa obrigação nossa de utilizar todos os recursos remotos, de fazer com que o debate flua nesse momento. Outra coisa é a ilusão de que nós podemos simplesmente substituir a vida presencial da universidade por uma vida remota e, sobretudo, faço um alerta a alguns cuidados, nesse momento, políticos, de que não se pode imaginar que a universidade possa continuar na sua normalidade, né? Ou seja, com atividade de ensino à distância, pura e simplesmente, se nós não respeitarmos duas coisas fundamentais, que é a qualidade do conteúdo e da forma, né, que nós prezamos para o nosso ensino, e também a isonomia de oportunidades de acesso da comunidade a esse ensino. São duas condições fundamentais para que a universidade responda à continuação das suas atividades nesse momento. Nesse momento é um momento de luta, de resistência, de reflexão, de reforço de valores que nos unem, e eu insisto nessas virtudes intelectuais e morais que fazem que seja uma maravilha fazer parte da universidade pública, fazer parte de instituições como a Fiocruz e poder servir ao interesse comum num momento tão grave. Obrigado. Muito obrigada, magnífico reitor. Passamos agora a palavra para o grupo de modelagem matemática que esteve à frente desse relatório, né? Primeiramente para o professor Roberto Andrade, que é professor do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia e pesquisador colaborador do SIDAC. Professor. Boa tarde a todo o grupo, todos os interessados que estão presentes aqui assistindo de longe também, tá certo? Da Rede Corrida. Eu vou aqui minha tela, tá certo? Para mostrar alguns slides a respeito sintetizando o trabalho que a gente desenvolveu. Tá? O primeiro slide é esse aqui. Tá? Esse slide, isso nem é o slide, isso é o layout do boletim. O boletim 01 é esse aqui, está disponibilizado na rede. Tá? É um boletim que tem diversos itens que estão aqui sintetizados, e a gente vai falar basicamente aqui da parte de modelagem. Tem outras coisas também aqui, tá certo? O boletim congrega informações também colhidas pelos outros grupos que integram a rede Covida. Tá? Então, eu vou me debruçar aqui mais sobre a questão da parte de modelagem matemática. Tá? Então, vocês estão vendo aí agora a apresentação, modelagem do Covid-19. Né? Muito bem. Qual é o objetivo nosso aqui? Tá? O objetivo nosso desse grupo, tá? É acompanhar a dinâmica no tempo e espaço da transmissão do Covid na população brasileira através de modelos estatísticos e matemáticos, tá certo? Então, a gente se baseia numa capacidade
de que esse fenômeno ocorrendo, tá? Ele é possível de ser explicado com auxílio de alguma formalização matemática para explicar a evolução. Então, a estratégia nossa é o desenvolvimento e a aplicação de modelos matemáticos teóricos, tá? E a utilização para esse desenvolvimento existe um raciocínio, uma fase de raciocínio para a gente entender quais os agentes se transmitem a infecção de uma pessoa para a outra. Tá? A gente utiliza dados reportados quase que cotidianamente, né, para estimar os parâmetros, e a GIDA interpreta os resultados. Nessa questão da estratégia, eu chamo a atenção, tá, que isso aqui, que os dados confiáveis são essenciais para você ter previsão realista. Essa é uma... Se a gente não tiver dados confiáveis, tá, é impossível que se façam projeções com o mínimo de precisão. Né? Hoje em dia se faz previsões muito acuradas da evolução, porque existe uma rede, né, que coleta dados atmosféricos, dados de pressão, de chuva, de ventos, e permite fazer uma previsão para o futuro. Então, aqui é a mesma coisa, nós precisamos de dados essenciais. E o SIDAX tem um ambiente, né? O SIDAX tem um ambiente dirigido, tá certo? Criado para tratar a questão e manipular dados de forma confiável. No entanto, é necessário que o fluxo de dados das fontes básicas, tá, eles também sejam confiáveis e sejam mantidos em fluxo constante. A gente já tem alguns produtos obtidos. A gente usou esse modelo chamado SIR, tá certo? É o modelo mais simples para tratar de anemia, né? A gente já fez uma série de cálculos, já fizemos projeções, já fizemos validação estatística, já fizemos dados para estudar a influência do fluxo de intermunicipal, tá, para a propagação dentro dos diversos municípios do Brasil e da Bahia. Estamos agora também concluindo essa parte de projeções para a epidemia, incluindo o fluxo viário entre os distritos sanitários. Tá? O nosso objetivo, mais para o futuro, tá certo, que estamos já trabalhando, mas ainda dados, é a proposição de modelos mais complexos do que o SIR. Nós estamos também, isso a gente tem feito um trabalho de discussão desse modelo. Nesse modelo, a gente vai incluir efeitos de isolamento social, incluir a previsão também de necessidade de direitos hospitalar e óbitos. Tá? Aqui é uma equipe rápida, aí tem mais cerca de 20 pessoas que estão participando, tá certo? E, como falou, com perfis distintos de diversas áreas, tá? E é isso por aqui, tá certo? Essa é a síntese do nosso grupo aqui. Ponto, Raíssa, eu já pode passar adiante. Desculpa, agora fui para abrir aqui o áudio. Muito obrigada, professor. Agora vou passar a palavra para a pesquisadora do SIDAX, pós-doc, nossa matemática Juliane Oliveira. Juliane. Boa tarde para todos. Gostaria inicialmente de agradecer, acho que isso está sendo uma grande honra, né, participar da equipe e desse trabalho, com a intenção, né, de dar uma colaboração e uma resposta para a população. Eu vou continuar um pouco a discussão como o Roberto já iniciou, né, dando mais um enfoquezinho no potencial, né, que a matemática tem e que pode estar ajudando nessa luta contra a disseminação do vírus. Inicialmente eu coloquei essa questão, né, de como modelar o comportamento de uma doença, né, e o Roberto ele já praticamente fez esse overview.
A modelagem ela não é uma tarefa complexa, não é simples, né? E os modelos são construídos usando os parâmetros e comparações, né, com o que a gente já visualizou na nossa história, com eventos anteriores e observação de comportamento humano. E quando a gente tenta modelar e tentar compreender a disseminação de a doença, é de extrema importância a colaboração de uma vasta área do conhecimento, né, que vai tanto da matemática, epidemiologia, como da estatística e computação. Né? Juntando todo esse conhecimento, a gente consegue ter uma quantidade de técnicas que contribuem na construção, execução e interpretação dos modelos. A ideia inicial, nós começamos com um modelo mais complexo, né? E claro, tem todo aquele conceito, mas ao início da apresentação dos resultados, é muito comum de que a gente simplifique, né, a modelagem para estar começando a entender e sentir, né, a questão da disseminação de uma doença. Então, de maneira geral, né, o que podemos estar fazendo com esses modelos matemáticos, a gente pode construir um fluxo, né? A gente vai estar pegando a nossa população e vai estar separando ela entre grupos, e dentre esses grupos vai estar tendo um fluxo que vai variar, né, em relação ao tempo, e vai estar te explicando a disseminação. Ela vai começar da quantidade de indivíduos que está suscetível em receber, né, e começa a poder ser infectado pela doença. Vai ter uma transição, um processo em que essa pessoa ela pode estar exposta, então, se desenvolver para um comportamento em que ela vai estar infectada e poder transmitir a doença, até chegar à cura. É claro que a gente também tem o interesse de compreender como essa disseminação, né, ela está sendo afetada com medidas, né, para o controle da doença, como a contingência, a quarentena, né, e qual é o impacto da quantidade de infectados no sistema de saúde, né? Como vai ser o impacto da disseminação dessa doença nas hospitalizações, né? Na necessidade de leitos na UTI e assim por diante. Então, é uma idealização mais complexa, mas que a gente tenta, né, dar uma resposta e se aproximar da realidade com esse tipo de modelo. Então, o que foi feito nesse boletim que o Roberto apresentou, a gente foi um pouco mais simplista, né? A partir de agora a gente vai aumentando a nossa complexidade, mas apesar de ser um modelo simples, um modelo que a gente começou a utilizar para dar uma descrição geral, né, do que está acontecendo agora no Brasil, ele reflete bem, né, o comportamento inicial da disseminação da doença, né? A gente já consegue perceber que a doença já está se disseminando no país com intensidades e velocidades diferentes, né? Já prevemos que aproximadamente no dia 8 de abril o número de casos vai estar superando, né, 27 mil em todo o território nacional. É claro que essas são medidas que têm intervalo de confiança, então você pode ter uma variação a mais ou a menos em torno desse valor, mas de maneira qualitativa, é um número expressante que já está crescendo e que as pessoas já estão percebendo isso, né? Na Bahia, estima-se mais de 800 casos até 8 de abril, sendo que um total estimado de 400 só na capital baiana, Salvador. Okay? Usando esse modelo SR, é simples, é possível de se observar, né, o número de reprodução da doença, se a doença tem força de se disseminar na população. Sabemos mais ou menos que o coronavírus ele é muito agressivo, né, e a gente tem esse comportamento, e de fato o que a gente já observa é que todos os estados ele tem um grande potencial de disseminação da doença, certo? E se vocês observarem aqui na figura, em vários estados ainda não se completou sequer um mês, né, do primeiro caso da doença. Então, a gente está numa fase inicial em que devemos ser atentos, certo? E, dado esses valores, né, que são acima de 1, né, o R0, que acho que uma parte das pessoas já estão compreendendo, né, que é o valor em que você está podendo ver o quanto uma pessoa infectada ela vai estar infectando outras pessoas,
a gente vê que ele já está acima de 1, que é um valor threshold para a gente não ter uma epidemia, certo? Abaixo de 1 a gente está em uma situação controlada. Então, com esses valores, nós podemos pensar, né, em medidas de distanciamento social, juntamente com análises para detectar novos infectados, né? É uma estratégia para poder reduzir o número de contatos, desacelerar a disseminação e, como consequência, diminuir a pressão no serviço de saúde. Então, eu acho que é bem isso, por cima, que eu gostaria, né, de falar, e vou direcionar o debate. Muito obrigada, Juliane. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir para as pessoas já começarem a mandar suas perguntas, né? Vamos agora para a fala da última palestrante, a vice-coordenadora do SIDAX, Maria Yuri Shihara, que vai falar sobre as recomendações do relatório. Pablo não vai falar? Hein, Raíza? Pablo não vai falar? Não. Ah, não. Só se for requisitado. O Pablo está aqui para consulta, não é isso, Pablo? Pronto. Só um momento, Yuri, a gente não está te ouvindo. Estou muda. Pronto. Pronto, estão vendo agora? Estão vendo a tela? Agora sim, vendo a tela, tudo direitinho. Então, vou só apresentar então as nossas recomendações que estão contidas nesse relatório, né, que são fruto dessa produção dessas evidências e também de conhecimentos que vêm sendo produzidos em outros grupos da Rede Covida, e que, obviamente, essas recomendações elas vão ser atualizadas na medida em que a epidemia se expanda e que também a gente vá acumulando conhecimentos em relação à própria pandemia, né? Deixa eu ver se eu não estou conseguindo passar. Deixa eu ver aqui. Então, eu dividi chamando esses highlights, são o que exatamente a gente pode colocar como importância, e embaixo eu coloco a descrição do que exatamente a gente está falando em relação às recomendações. Então, uma primeira coisa que o Roberto pontuou bastante é que a gente precisa de uma disponibilização de informação de qualidade, de forma ágil, e que elas estejam articuladas entre os níveis de gestão do SUS. Se a gente não fortalecer os sistemas de registro, de fluxo, de processamento e divulgação de dados e informações, com essa boa articulação, a gente realmente não vai produzir modelagens precisas, com predições e com conhecimento da epidemia, né? Como também Juliane colocou, a importância de adoção de medidas de prevenção para manter, né, fortemente as medidas de distanciamento social e restrição de viagens que estejam em curso, para que se possa evitar o aumento rápido da epidemia, fortalecer as medidas de proteção para os idosos de 60 anos e mais, e pessoas com doenças crônicas, que são aquelas que mais se agravam, né, principalmente aquelas que têm hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, estimular o isolamento de pessoas com sintomas respiratórios, né, em especial aquelas que tenham alguns sintomas como tosse, né, e que tiveram início em período recente, para que a gente não tenha, possibilite essa contenção da possibilidade de disseminação da epidemia, né, e que também não sejam casos crônicos. A outra recomendação que também foi ressaltada por Juliane, foi o próprio fortalecimento da capacidade diagnóstica e de assistência, né? Então, buscar garantir exames diagnósticos de qualidade em números suficientes para subsidiar a estratégia de proteção, principalmente das equipes de assistência de saúde, em adição àquelas prioridades que possam ser estabelecidas mediante a existência de testes confiáveis, a existência da quantidade suficiente de teste para fazer a testagem em grupos vulneráveis, na população. Isso vai precisar ter uma avaliação local, né?
Porém, precisamos buscar manter a capacidade do serviço de saúde de atender às demandas de problemas graves que não estejam relacionados ao Covid, né? A gente não pode simplesmente pensar só no Covid, a gente precisa manter esse atendimento e assistência às demais pessoas com problemas graves, porém, intensificar a preparação dos serviços de saúde com todos os recursos que possam ser mobilizados, né? Leitos, profissionais, equipamentos hospitalares, incluindo EPIs, respiradores e outros insumos que sejam necessários, para que seja possível os serviços de saúde atenderem os pacientes com esse problema do Covid. Uma coisa fundamental, uma recomendação fundamental é a orientação à população, né? Então, disseminar o uso do telecoronavírus na Bahia, pelo número 155, para que dúvidas possam ser esclarecidas sobre o coronavírus, no sentido de saber quem vai ao serviço, que tipo de sintomas está sentindo, se isso está relacionado com o coronavírus ou não, né? E esclarecer a população de forma que eles possam compreender que atitudes eles possam ter perante sintomas, né? E também pessoas que estão assintomáticas que gostariam de saber quais são os sintomas do coronavírus. Isso é um esforço liderado por várias instituições acadêmicas do Estado. Também conscientizar a população a buscar o uso de serviço de saúde, principalmente em situações de urgência e emergência, para não sobrecarregar os serviços de saúde, garantindo que esse acesso a serviços essenciais, como atendimento pré-natal, violência contra a mulher e tratamento de doenças crônicas, elas sejam mantidas, não sejam suspensas em momentos de priorização da assistência ao coronavírus. E uma questão fundamental que vem se achando importantíssima é a mitigação dos impactos sociais e econômicos, né? Então, todos os esforços eles devem ser feitos para que haja transferência de renda, que garanta o sustento digno, o bem-estar e a saúde de todas as pessoas e famílias, tendo um impacto, que essa pandemia tem um impacto mínimo, né? Com o efeito das medidas de contenção adotadas. Então, a gente espera que essas recomendações elas possam ser difundidas e serem partilhadas com gestores, profissionais de saúde e com a sociedade, de forma que a gente possa contribuir para evitar a velocidade e as ocorrências mais graves da doença. Obrigada, doutora. Já temos aqui um comentário e uma pergunta. O primeiro, vou logo ler o comentário, que agora acabou de aumentar, e virou uma pergunta, então vamos logo para uma pergunta. A primeira pergunta é para a Juliane. Mariluce Moura pergunta qual vai ser, por esse modelo matemático, o pico da epidemia no Brasil, ou melhor, quando será o pico e de que ordem, pelas estimativas de vocês? Então, como eu tinha mencionado, a intensidade dessa epidemia ela está variando, né, nos estados, né? Você vai ver diferentes picos. Mas como no momento a gente está... ok, desculpa. Esqueci de botar o vídeo. No momento, a epidemia está mais ou menos orientada pelo que está acontecendo em São Paulo. São Paulo está puxando muito. E segundo essas estimativas, a gente já está começando a ter um pico lá para a segunda quinzena de abril, né? Segundo os modelos que a gente rodou usando um SIR. É claro que é um modelo simples, né? E a gente ainda daqui para lá tem que levar em consideração, né, a questão das contingências, né, das ações que vai estar sendo feito para controlar, né, porque uma vez que você faz uma ação para tentar reduzir, né, a disseminação da doença, você pode estar alongando, fazendo um retardamento nesse pico. Mas dos estimados, né, a gente está para a partir da segunda quinzena de abril, por volta daí. Muito obrigada, Juliane. Vou ler agora a segunda pergunta, que não está especificada, então qualquer um dos palestrantes, se sentir à vontade, pode responder. Os sistemas de informação nacionais passam por um momento de fragilidade, tendem a se colapsar com o avanço da epidemia. Roberto Carreiro que pergunta. Portanto, uma estratégia é ter o foco em sistemas de informações estaduais. Qual a estratégia da Rede Covid?
A epidemia possivelmente se apresentará em ondas. Prever as cidades que sofreram a primeira onda é importante. Preparar as cidades impactadas na segunda onda é possível? Eu poderia comentar um pouco sobre o sistema de informação. Existe uma iniciativa, né, do governo federal de produzir uma plataforma de dados, de forma que essa plataforma de dados ela seja disponibilizada para a sociedade em termos de dados consolidados e padronizados. A gente vem atuando para os estados e municípios. Eu acho que precisaria ter uma iniciativa interessante em relação às orientações do próprio Ministério da Saúde para que estados e municípios eles padronizem as suas informações. Nós já temos informações de que Minas Gerais e Rio de Janeiro e inclusive Pernambuco já estão trabalhando de forma unificada os seus dados para que isso seja disponibilizado rapidamente. Fica à disposição dos pesquisadores, da sociedade, dos gestores, e isso é uma iniciativa que nós estamos fazendo aqui em Salvador e na Bahia, de montarmos uma plataforma de dados padronizados, né, onde esses dados padronizados do Estado tenham dados dos municípios que sejam possíveis de serem analisados, e dados de Salvador tenham dados do Distrito Sanitário, de forma que a gente também possa trabalhar modelagens e também o acompanhamento da evolução da epidemia. Para outros estados, acho que o Maurício comentou, estados do Nordeste, né, uma ação local, de um grupo local para trabalhar com os estados do Nordeste, será possível também a gente propor essa unificação e essa articulação do sistema de informação. O que é importante é que a gente realmente defina as informações que são necessárias para que elas sejam de boa qualidade. Porque se nós definirmos o elenco de informações que nós possamos estar coletando, padronizando e que todo mundo esteja com essas mesmas informações, rapidamente a gente vai ter essas informações disponíveis e com qualidade. Então, nosso esforço da Rede Covida é exatamente apoiar os estados e municípios que queiram a cooperação da Rede Covida para estar ajudando nessa padronização e na criação dessas plataformas. Eu posso falar, Raíza? Sim, claro, claro. Os dados que Juliane apresentou foram dados relacionados com, olhando cada estado, o Brasil, tá certo? E estados como um todo também. Cada um dos estados a gente tem esses dados. Mas eu lembro também que na minha breve apresentação a gente fez uma menção a um trabalho que também está sendo desenvolvido em conjunto com colegas outros da Universidade Federal da Bahia e também participação de colegas do Estadual de Feira de Santana, que a gente prevê o efeito do fluxo de passageiros, fluxo intermunicipal, tá certo? Para prever como que os desdobramentos em cidades, porque se uma cidade não tem nenhum componente, não tem nenhum infectado, né? E ela fica isolada, tá certo? É como você ficar isolado em casa, você não vai se contaminar. Mas, nesse caso, o fluxo deles é que funciona como o agente que leva, tá certo? A infecção de um local para outro. Então, tem sido feitas simulações também, tá? Modelando o efeito da redução de passageiros, de redução desse fluxo de passageiros. Efetivamente, como o Roberto Carreiro mencionou aí, tá certo? Existe uma tendência a haver o aparecimento de uma onda, ou seja, existe uma tendência a fazer a redução do pico inicial, tá certo? Mas em seguida, que esse pico inicial é controlado pelas cidades maiores que já estão infectadas, e em seguida um segundo, tá certo? Devido à presença então aí a contribuição de cidades que ainda hoje estão isoladas e sem contaminação. Você está muda, Raíza?
Ai, desculpa, gente, obrigada. Cliquei aqui, mas não foi. Magiclay Brito pergunta: a subnotificação tem sido evidenciada nos serviços de saúde, gerando certa preocupação. Como essa questão da subnotificação impacta ao acompanhamento de disseminação do vírus e o panorama da doença? A subnotificação, obviamente, impacta no conhecimento da pandemia. Então, hoje, discutindo, por exemplo, com o Estado e com os municípios, eles têm hoje um represamento de vários exames laboratoriais que estão em curso, onde a gente não sabe, né, exatamente quais são os casos que são sintomáticos, que são confirmados pelo Covid. Por outro lado, a gente tem uma série de pessoas assintomáticas que podem transmitir o vírus, né, o coronavírus. Então, calcular e estimar a subnotificação está sendo um esforço dos pesquisadores e do pessoal que trabalha com disseminação de doenças infecciosas, no sentido de ter uma melhor previsão, considerando essas questões, tanto dos assintomáticos quanto dos exames que não são realizados em toda a população, não só assintomática respiratória, como também algumas pessoas que estão tendo assintomáticos respiratórios graves, como também assintomáticos respiratórios leves. Posso comentar também? Pode. Um dos objetivos, né, na questão também da modelagem é que nós queremos tentar estimar, né, o quanto vai ser necessário do serviço de saúde, né, em relação à hospitalização, né, UTI e material, tanto seja de recursos humanos como o próprio material mesmo, para lidar com essa quantidade de pessoas, né, que estarão infectadas e que podem estar em casos críticos. Então, quando você tem essa subnotificação, esses números para tentar estimar, né, essa necessidade que a gente vai ter para estar dando o apoio, né, às pessoas, né, à população, nós podemos estar subnotificando isso também. Então, é esse ponto que ele é crítico, né, que ele pode estar prejudicando imensamente, né, aonde é que vamos pôr os recursos, né, onde podemos dar uma resposta direta, de onde colocar os recursos para estar lidando com essa necessidade, né, de estar respondendo aos indivíduos que estão dando uma resposta e um cuidado às pessoas que vão estar infectadas. Obrigado, Juliane. Nós temos aqui mais algumas perguntas, então eu vou pedir para vocês serem ainda mais breves, né? Hoje está todo mundo de parabéns, todo mundo está sendo breve. Mas, Francisco Gomes pergunta, né? Boa tarde. Existe perspectiva de trabalhar com os dados de internação ou informações sobre casos suspeitos para ter uma ideia da situação atual, já que não temos testes disponíveis? Isso é realmente uma das estratégias, né, que temos, tanto para também medir a questão da subnotificação, estamos procurando variáveis que nos auxiliem, sejam uma proxy para ter essa ideia da subnotificação. Então, é um cenário que dá para se estudar, né, ou considerar os casos suspeitos, os casos prováveis, para ter mais ou menos uma noção do que está acontecendo e tentar passar por essa questão da subnotificação. E as hospitalizações é super importante, dados de hospitalizações vai ser crucial para a gente tentar diminuir o erro, né, quando fizer projeções da estimativa de pessoas que estarão necessitando os recursos de saúde. Raíza, esclarecer ainda que até agora a nossa base de dados tem sido a base oficial, uma base que é provida por um pesquisador da Universidade Federal de Vitória, certo? Que é muito baseado nos dados do Ministério da Saúde também, dos dados do final de cada dia. Tá? A gente está usando ele porque aparece de uma forma simples, fácil de fazer o download, tá certo? Então, ajuda a fazer a nossa modelização. No entanto, como o Yuri pode dar mais detalhes, tá certo? A gente teve hoje mais uma reunião com o pessoal da CESAB, né, Yuri,
para ver a questão de dados mais detalhados, tá certo? Que permitirão a gente acessar dados extras, como internações, testes que foram realizados, testes que foram descartados, um resultado negativo e assim por diante. E o ITEM pode dar uma informação mais precisa sobre quando a gente vai ter esses dados mais disponibilizados. Nós estamos trabalhando com diretamente com a Secretaria de Saúde do Estado e com o município para ter os dados que o pessoal da modelagem, a equipe de pesquisadores da modelagem, eles necessitem para fazer as modelagens e as predições. Por exemplo, hoje nas reuniões, tanto do Estado quanto da Secretaria Municipal de Saúde, eles estão pedindo várias modelagens, qual vai ser a predição de leitos, né, qual vai ser a predição de síndrome respiratória aguda e desses quem são de Covid, quais são o uso de ventiladores, qual vai ser a proporção de pessoas por faixa etária que vão adoecer e que vão morrer. Então, tem várias solicitações de modelagem que a gente vem discutindo com eles quais dados são necessários e de que forma esse dado pode ser passado e com que regularidade, porque não adianta passar o dado um dia e passar 3 dias para passar novamente o dado, se ele precisa de uma atualização contínua para que gestores, profissionais de saúde, sociedade, pesquisadores possam utilizar. Então, nós estamos discutindo de forma que tanto o município quanto o Estado, eles forneçam esses dados de forma padronizada, de forma que os dados do município que sejam fornecidos para nós também sejam fornecidos para o Estado, de forma que eles tenham uma forma rápida de alimentar a plataforma do Estado, e a gente vai construindo essa rede de sistema de informação que seja ágil para poder disponibilizar esses dados. Então, dados de hospitalização, dados de pessoas de sintomáticos respiratórios, dados de faixa etária, de sexo, dados de óbitos, dados de pessoas que foram notificadas e que estão aguardando resultado laboratorial, casos de pessoas recuperadas, né? Todos esses dados que a gente já identificou que são importantíssimos para a modelagem, a gente está conversando com o Estado e município para que eles possam deixar essa informação padronizada e deixar isso disponível para a gente na plataforma deles. A grande dificuldade será nós trabalharmos com, por exemplo, todos os municípios da Bahia. A informação, nós sabemos a realidade da vigilância, sabemos a morosidade que é essa equipe, que a equipe, por suas dificuldades, eles têm morosidade de produzir essas informações, né, no município, a depender se o município é pequeno, se o município é maior, aí eles vão ter menor ou mais capacidade de produzir essas informações e mandar, né? À medida que a epidemia vá se expandindo também, o que está sendo feito hoje de forma até manual, de preenchimento de planilha, não vai ser mais possível. Então, a gente está também discutindo uma forma mais automatizada de que essas informações padronizadas elas possam ser captadas. A gente está com essa experiência no grupo que está trabalhando com dados, que está trabalhando com visualização de dados, de conseguir captar o mais rápido possível as informações por meio de algoritmos, né, rápidos e diários, e captar rapidamente e diariamente a informação, quando a informação é padronizada. Quando a informação ela está sem padronização, quando ela não tem o mesmo formato, quando ela tem várias informações aqui e ali, a gente tem mais dificuldade de conseguir montar esse algoritmo e captar esses dados. Então, o esforço é que os dados que a modelagem necessite, a gente vai construindo. Os dados de subnotificação, por exemplo, vai ser importante quando a gente tiver os dados de pessoas que estão aguardando os exames laboratoriais, né? E que elas foram notificadas, mas estão aguardando exames laboratoriais. E também toda a informação que a gente vai ter da rede de sistema de informação de sintomáticos respiratórios agudos graves, que vão ser todos aqueles sintomáticos respiratórios, né? Que a gente vai poder ver quem fez o exame, quem não fez o exame, e como é que isso está ocorrendo na sociedade. Então, é esse esforço que nós estamos fazendo de construir essa plataforma de dados, esse sistema e fortalecer o sistema de informação, tanto das secretarias municipais quanto estaduais, para que tenha essa informação mais ágil possível.
Muito obrigada a todos. Eu gostaria de passar a palavra ao magnífico reitor João Carlos, que vai ter um compromisso e vai precisar nos deixar um pouco antes. Reitor. Bem, um abraço a todos, né? Orgulho de estar participando, de a UFBA participar dessa iniciativa. Estaremos juntos em muitos debates e realmente lamentar não poder continuar até o final. Sem sair de casa, vou participar de outra reunião agora. Um abraço, bom trabalho. Um abraço. Obrigada, João Carlos. Um abraço, João. Tchau. Parabéns. Temos aqui ainda algumas perguntas. Vamos até às 16h30, tá bom? Tá bom para todo mundo, 16h30. A gente vai conseguir, o que a gente conseguir responder dentro desse tempo, senão, quem está cadastrado aqui no Zoom já tem um e-mail, a gente pode depois tentar responder essas pessoas por e-mail, ou também no YouTube as pessoas também podem botar o e-mail lá, caso a gente não consiga responder todo mundo. Anderson Santos está perguntando se o Covida pensou também em análise para os casos de contaminação dos profissionais de saúde, sobretudo considerando o contexto da dificuldade de provisão das EPIs. Não, até esse momento nós não entramos nesse nível de detalhe, nem no modelo e eu acho que nem nos dados, né? Eu falei dos dados, eu comecei a falar sobre o modelo, naquele modelo... Maurício, acho que pode responder. Tá bom. Repare, não, isso não... Claro, a gente está pensando nos profissionais de saúde em vários aspectos, não em cálculos matemáticos, né? Porque, repare, a rede Covida tem uma série de outras atividades, né? E um dos grupos que está acompanhando os impactos da epidemia no campo do serviço de saúde, na área de serviço de saúde, né? Que é um imenso impacto e é um dos grandes problemas dessa pandemia, né, é que ele gera um grande número de casos muito rapidamente e os serviços de saúde entram, né, numa situação muito especial, né, de não ter capacidade de atender tantos casos graves em tão curto espaço de tempo. Então, um dos problemas que tem é a questão da contaminação dos profissionais de saúde, né, quer dizer, e ter a sua proteção, né? Isso está sendo, pelo menos, estudado para sair recomendações. Por exemplo, um grupo dentro do Covida está analisando as questões do uso dos testes diagnósticos, né? Dos testes de detecção de infecção, né? E está saindo um documento sobre desses testes. E uma das recomendações que deve sair, acredito que esse fim de semana ou no início da outra, é exatamente como usar os testes racionais, os testes racionalmente, né, para identificar infectados na força de trabalho, né, médicos, enfermeiras e outros profissionais, né, que estão lidando com os pacientes. Esse é um problema gravíssimo, né, e que a gente está tentando sistematizar as recomendações internacionais existentes, as racionalidades que existem, né, para propor um sistema, né, em que a força de trabalho, através de testes, pelo menos se conheça rapidamente os casos infectados e que tome, né, as medidas necessárias o mais rapidamente possível. Esse vai ser um grande problema, né, da proteção da força de trabalho, né? A questão dos EPIs é uma questão que diz muito mais respeito, são questões operacionais, que diz respeito à Secretaria de Saúde, enquanto que nós sabemos que é um esforço nacional em outros grupos, né, de buscar tecnologias, né, mais rápidas de serem produzidas, né, para aumentar a capacidade de proteção da força de trabalho. Mas essa é uma questão central, preocupante, né, dessa epidemia, porque se tem visto, quer dizer, no mundo inteiro, né, efeitos muito, né, marcantes na força de trabalho de saúde, né, e com riscos de contaminação, e com isso essa parcela dessa força de trabalho tem que ser retiradas, o que causa, evidentemente, mais problemas ainda, né, na assistência, no sistema assistencial global. Obrigada, professor. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a doutora Marilda vai conseguir responder. Pablo Oliveira pergunta se existe um esforço junto à Secretaria de Saúde do Estado no sentido de descentralizar o diagnóstico por RT-PCR
O LACEN há muito tempo não consegue dar vazão à quantidade de testes solicitados. Não seria o caso de mobilizar laboratórios que tenham equipamento na UFBA e Fiocruz? Para Marilda. Tá com... O microfone está ligado, Marilda. Marilda está aí? Vamos passar para a próxima, depois a gente volta. Mas eu posso falar se Marilda saiu. Pronto. A Fiocruz, eu posso assim, eu tenho a informação, não tenho detalhes, mas a Fiocruz aqui, Bahia, e outras unidades da Fiocruz, eu sei também no Pernambuco, que eu falei com o diretor hoje, né, está mobilizando todos os laboratórios, né, e pessoal para colocar na direção do uso para diagnóstico, né? Foi assinada uma colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, para que a Fiocruz use toda a sua capacidade, né, laboratorial em apoiar os diagnósticos. Agora, como você sabe, Pablo, não é uma questão fácil, né, porque exige tecnologias que ninguém sabe o quanto vai necessitar, né? Eu acho que Marilda poderia falar em mais detalhes, mas a Fiocruz colocou o máximo que podia e possivelmente não será suficiente para atender as demandas que vão acontecer ou que estão crescentes aqui no Estado, né? Então, eu não sei como a Secretaria de Saúde está nisso, e também não sei como o laboratório na UFBA, infelizmente o reitor saiu, né, estão se mobilizando para apoiar essa iniciativa, né? Mas eu concordo com você que tem que ser uma mobilização total, né? Em muitos países isso está acontecendo, os laboratórios de pesquisa estão colocando os equipamentos que dispõem, né, à disposição de fazer exames, né, nesse momento, né? Muitos grupos de pesquisa, por exemplo, na Inglaterra, eles transformaram seus laboratórios em laboratórios para fazer exames, né, de pesquisa, quando, claro, o laboratório tem equipamentos que são adaptáveis para esse propósito. Eu vou ler aqui uma mensagem que a Glória Teixeira botou aqui no tá certo? Ela diz o seguinte: a UFBA já está realizando todos os exames do Hospital Couto Maia. Raíza, por favor, essa informação. Então, estou passando aqui, Raíza, desculpa. Ela passou aqui para mim. Marilda já está também. Marilda, acho que já pode falar, não sei. Fechou. Gente, eu vou falar. Na verdade, nós estamos, desde o início, né, quando começou realmente a aumentar os números aqui na Bahia, nós estamos em contato direto com o LACEN, contribuindo para tudo que eles estão necessitando, inclusive com questões estruturais, né, em apoio incondicional, e nós também já estamos com todo o fluxo para o recebimento de amostras e para o desenvolvimento dos testes. No momento, existe realmente uma demanda muito grande para os testes e é importante fazer parte dessa rede de colaboração. Então, nós colocamos todos os nossos equipamentos, estamos juntos com a Secretaria Municipal de Saúde, que também tem uma demanda grande, também com vários hospitais, o próprio Estado, com o LACEN, para que a gente realmente dê conta toda a rede desse diagnóstico. Então, estamos juntos também nessa força-tarefa que envolve a Universidade Federal da Bahia, envolve todas as instituições. Agora mesmo, a SECT está fazendo um levantamento de todas as instituições do Estado, de todos os equipamentos, principalmente máquinas de PCR em tempo real, para que possa realmente dar conta do que está por vir, porque nós sabemos que a tendência é aumentar o número de casos e aumentar a necessidade de um sistema que realmente funcione e dê um resultado para a população que está esperando, né, para o tratamento e para o acompanhamento adequado. Obrigada, doutora. Tem uma questão aqui para o grupo de modelagem. Parecem ser que foram encontrados casos de Covid-19 em janeiro. Essa informação é correta? Se sim, como isso afetaria os modelos?
Bom, eu posso ver um comentário. Acredito que sim, né? O Anderson, do Ministério da Saúde, ele fez uma reportagem sobre isso, né? De que é possível que o vírus já estava circulando e já tinha casos já em janeiro. Essa questão de ter esses casos anteriores volta novamente àquela questão da subnotificação, certo? Então, da mesma forma que a subnotificação, da maneira como a gente já pensa, afeta no modelo, esse atraso também afetaria. Então, é mais uma questão também de como é que se diz, de ter uma busca, né? Dado essa informação de que já se tinha no Brasil, antes mesmo da primeira notificação que aconteceu em fevereiro, de se ter uma busca na população, fazer testes laboratoriais para a gente ter uma ideia, né, um pouco mais próximo da realidade, da verdadeira quantidade de casos do vírus na população, e aí recalibrar os nossos modelos para ter melhores estimativas. Obrigada, Juliane. Eu acabei de receber aqui a informação de que foi corrigida essa informação de que teria um caso em janeiro. Então talvez, né, não seja isso. Celso Nunes, só uma questão rápida, né? Temos outras questões aqui, mas Celso Nunes está perguntando qual é a previsão da Fiocruz iniciar a testagem. Tem uma previsão, doutora Maria? Vocês ouviram? Não ouviram, não, né? Eu que não estou ouvindo. Eu ouvi, mas acho que a Marilda não ouviu. Pronto. Marilda está desligada, eu não sei. Tudo bem, ela está desligada, não vai. Então tá, vamos lá. Temos duas perguntas similares de Francisco Gomes. Vou ler primeiro de Francisco Gomes, que diz assim: o modelo que estão trabalhando para a realidade de Salvador, por exemplo, prevê que dentro da cidade existem ilhas de alta densidade populacional, que aumentam a propagação, como no caso das favelas, onde existem diversos relatos de moradores que mostram que a maioria dessas comunidades não está aderindo à quarentena. E outro comentário nessa mesma perspectiva foi aqui do YouTube. Robespierre Pita pergunta se é possível que a catástrofe nas favelas do Brasil seja ainda maior devido à aglomeração e falta de serviços básicos. Existem modelos ou dados que permitam prever ou diminuir os casos nestes lugares? Bom, deixa eu falar o seguinte, o modelo que a gente está usando, a gente usa um modelo sobre uma base espacial, né? A gente pega os dados de uma base espacial e roda esse modelo. Os dados podem ser do município, pode ser do país, pode ser do estado, e pode ser também de bairros ou conjunto de dentro de uma cidade. O que é importante sempre é que você tenha dados confiáveis para a base territorial que você escolheu. No caso que a gente vai trabalhar aqui em Salvador, o que é previsto é usar os 12 distritos sanitários que compõem Salvador. Então, a gente vai fazer um ajuste dos parâmetros para cada um desses bairros, e aí, pelo ajuste do parâmetro, seja no modelo mais simples, seja do modelo mais sofisticado, né, é possível que seja perceptível uma taxa de contaminação maior ou menor em um local ou outro, né? Como Juliane, só para texto de ilustração, Juliane mostrou um painel onde ela calculou parâmetros básicos do modelo estados, e vocês podiam ver que existia uma flutuação naquilo do R0, e aquilo é determinado a partir dos dados que foram utilizados, né? Então, sim, é possível que a gente, esses dados, que, como eu falei, estamos começando a implementar, né, seja possível perceber que o coeficiente como é que se diz, de contaminação em um local da cidade seja diferente, né? A gente pode fazer
também disso, mas eu acho temerário você fazer um modelo propondo assim um aumento ou não, tá certo? Porque isso é muito perigoso, porque você não tem ainda uma base científica para propor assim. Você pode fazer um teste, tá certo? Mas isso não pode ser apresentado como uma projeção, tá? Nesse momento, a menos que você já tenha algum dado efetivo de alguma medida nessa direção. E, obviamente, também nesse caso de existem bases territoriais, o fluxo, né, de pessoas de uma base para outra. Eu queria acrescentar, posso falar, Raíza? Claro. Apresentar que a pergunta do Robespierre, que, em geral, repare, essa é uma doença, a transmissão total da Covid não está totalmente esclarecida, né? Mas se sabe que ela é uma doença respiratória e, dominantemente, a transmissão respiratória, né? Isso já tem razoáveis consensos nessa direção, né? Enquanto que ela possa gerar também e ficar em superfícies, né? E contaminar as superfícies e contaminar as pessoas. É um segundo meio de transmissão. Mas ela é uma doença totalmente de maioria respiratória, e as doenças respiratórias são doenças que se transmitem melhor quando se adensa a população, né? Lógico que as pessoas se aproximam mais. Uma população que vive mais adensada, ela tem mais possibilidade de interações físicas, né? Então, não há dúvida que essa é uma questão, né, que vai ser testada. Nós tivemos a epidemia de Covid, aconteceu na China, em uma área da China urbana, que eu não sei bem as características, né? Acontece na Europa, umas condições sociais, né, melhor do que aqui, e habitação, condições gerais de vida, né? E aí começa a acontecer agora na América Latina, na África, na Ásia, né? A Índia está tendo um imenso problema, né? Onde populações que vivem em condições muito mais adensadas, né? Então, em teoria, Pierre, que podia dizer é que, em geral, a gente tem que esperar, né, que a transmissão se ocorra mais velozmente, né, e mais casos possam acontecer, porque há uma densidade populacional maior e a transmissão respiratória, por natureza dela, uma característica geral das doenças de transmissão respiratória, é que elas né, ocorrem com maior frequência, maior intensidade, maior transmissibilidade em populações que estão agregadas, né, vivendo em condições de mais densidade populacional. Então, há uma expectativa eu diria, é disso, né? O que se fazer, eu não sei, né? O isolamento social, né, é uma recomendação geral, né? É lógico que deve ser mantido e deve ser reforçado de alguma forma, tanto que na apresentação de Yuri, você vê a defesa é o isolamento social para manter o isolamento físico das pessoas, né? O distanciamento social para manter o isolamento físico, né, e medidas de suporte social que deem capacidade das pessoas viverem nesse período, né, para compensar os seus salários, compensar as suas perdas, né, que esse é um dos grandes problemas, né, de você paralisar a atividade das pessoas. Então, a necessidade urgente, né, de políticas sociais compensatórias que compense e permita que as políticas de distanciamento social sejam mais efetivas, né? Eu acho que esse é o maior trunfo que se tem no momento, né, para conter e para diminuir os efeitos da epidemia, é o distanciamento social. Isso eu acho que há um consenso internacional disso, e tem que se buscar, né, de todas as formas, né, políticas que viabilizem, né, as pessoas se isolarem, mas mantendo sua condição de vida, que esse é um grande desafio, né, para a sociedade brasileira e várias outras, né? Quer dizer, compensar as pessoas, né, e dar as condições para as pessoas poderem viver aquele período de contenimento, né, sem, claro, mantendo a sua dignidade, o seu bem-estar mínimo, e, enfim, né, e recursos que ela possa se manter durante aquele período. Eu posso complementar rapidamente a fala de Maurício? Eu venho lendo um pouco sobre isso também, Maurício, que me preocupa, eu acho que preocupa a todos aqui no Brasil, né, onde tem essas questões sociais muito importantes, mas fala-se também que seria possível, devido à estrutura etária das comunidades, né, basicamente formada por pessoas mais jovens, que poderia também, isso, de alguma maneira, conter o avanço do novo coronavírus
formando ali uma barreira de imunidade por conta dos indivíduos mais jovens, né, que esses geralmente não têm ali casos mais graves. Mas, enfim, é uma questão, acho que importante, que a gente vai ter que realmente tentar analisar aqui no país. Muito obrigada a todos. Eu queria passar a fala rapidamente para a doutora Marilda, que já está aqui à disposição para responder a pergunta sobre quando começam as testagens. Bom, na verdade, nós estamos com a perspectiva de fazer a capacitação das pessoas envolvidas no processo a partir do início da semana que vem. Os kits, eles estão chegando, são os kits produzidos pela Fiocruz, já deveriam ter chegado, mas houve o cancelamento de 2 voos. Então, essa é outra barreira importante, né? Porque os voos estão sendo cancelados e existe a dificuldade das remessas. Mas parece que deverá chegar hoje, no final do dia ou amanhã, a chegada dos kits. Tem uma questão de Pablo, que ele fala da união de várias instituições, né? A UFBA, o laboratório mesmo da Faculdade de Farmácia, já colocou equipamentos também à disposição do LACEN para ajudar, e várias instituições estão se unindo para poder fazer essa força-tarefa, Pablo. E esse é o ponto mais importante para que a gente realmente consiga dar uma celeridade no diagnóstico. Obrigada. Obrigada, doutora. É que eu recebi a informação aqui, né, da direção da UFBA, que a UFBA tem se mobilizado em vários esforços, né, desde a produção de álcool e gel até os exames laboratoriais, bem como movimentação de produção de máscaras, só para dar uma resposta oficial sobre isso. Tem uma pergunta aqui de Marina Ortélio, que há alguma estimativa sobre um colapso do sistema de saúde? Eu podia falar, não temos estimativa, né? Ninguém ainda fez estimativas, porque está se começando a estimar os casos. Eu acho que, na medida que melhore o sistema de informação, que melhore e tal, as próximas predições, né, se esperam que sejam mais precisas e pode ter estimar. Agora, vis-a-vis o que está acontecendo em outras áreas, né? Você vê São Paulo já está vendo imensa pressão no sistema de saúde, né? Eles já estão abrindo grandes hospitais. Aqui em Salvador está sendo aberto, eu tenho acompanhado um pouco, eu estou numa comissão que segue de assessoria aos governadores do Nordeste, né? E todos os governadores do Nordeste, inclusive daqui, né, estão abrindo novos leitos para ampliar a capacidade de atender esses hospitais. A doutora Celci, que fez uma pergunta há pouco tempo, quer dizer, grande parte dos leitos do Cotumaia estão dedicados ao Covid. Quer dizer, há uma expectativa que haja uma imensa pressão sobre o sistema de saúde, mas ninguém de sã consciência pode ainda estimar, né, o tamanho dessa pressão, né? Eu acho que vai haver uma pressão grande, né? Agora, o tamanho, eu tenho impressão, pelo menos no nosso grupo, né, ninguém ainda fez essa estimativa, nós ainda não temos base para fazer essas estimativas, né? Mas, assim, as predições gerais de outros grupos que estão modelando a situação e baseado na experiência da Espanha hoje, do que foi na Itália, né, é que pode haver realmente pode ir além o número de casos do que toda a capacidade, mesmo que se expanda essa capacidade, né? Tem uma série de componentes, o sistema de saúde é um sistema muito complexo, né? Que precisa de leitos, precisa de infraestrutura, precisa de EPIs, precisa de respiradores, é uma doença grave que a intubação nos casos graves é frequente, então você precisa ter respiradores para manter o paciente e sobreviver, né? Durante um período crítico, né? Então, isso tudo precisa de pessoal, né? Com um certo nível de treinamento. Então, tudo isso é um complexo, né? Que realmente não é fácil de coordenar, né? E, claro, que vai haver, e já, pelo menos, está havendo preparação, né? Eu não sei em que a Secretaria de Saúde se baseia as suas estimativas de expansão, mas posso dizer, não estou falando oficialmente em nome da Secretaria, mas tenho visto movimentos, né? O antigo Hospital Espanhol, por exemplo, está sendo transformado
no hospital para atender pacientes de Covid. Então, há uma expectativa que vai haver uma grande pressão sobre o sistema de saúde, enquanto que a gente não tem nenhuma autoridade para dizer o quanto isso vai ser ou coisa do tipo, por enquanto, né? Tem grupos na rede que estão trabalhando com isso, tem um grupo dedicado a avaliar e pensar os impactos no sistema de saúde, mas esse grupo até agora não tem nenhuma avaliação completa do que vai ser esse quadro. Obrigada, professor. Vou fazer aqui, vou juntar 2 últimas perguntas. Na verdade, temos 3, já estamos aqui com o tempo estourado, mas Marina Bastos pergunta: quando foram coletados os dados utilizados neste primeiro boletim? O boletim já leva em conta as ações de isolamento social em Salvador e na Bahia? E Márcia Mota pergunta: em muitas cidades, as recomendações de isolamento estão sendo abandonadas. Vocês pretendem realizar estudos que estimem o impacto positivo nos serviços de medidas de isolamento mais contundentes? Posso responder essa? Por gentileza, Juliana. Quando a gente, o tipo de modelo que a gente considerou, né, e fizemos até uma análise especial na questão da Bahia, nós não consideramos, né, as medidas, porque, de uma certa forma, temos uma estimativa geral, mesmo tendo essas medidas, e observamos que, no caso da Bahia, né, a gente tem ainda uma probabilidade de disseminação da doença, né? O primeiro caso em Salvador e na Bahia começou há poucos dias, foi dia 6 de março, né? Ainda não, praticamente vai completar agora um mês, e a gente percebe que está mais lenta, né? Essa disseminação baseada nos dados que a gente tem até agora, né? Sem contar com possível subnotificação. Então, ela está mais lenta, mas ainda assim, com os resultados que temos, não temos a segurança de dizer que as medidas que foram feitas, de momento, já está controlando a doença, certo? Então, por enquanto, o nosso parâmetro que controla, né, para nos orientar sobre o controle da doença, que é aquele R0, que mostrei no painel inicial, ele está acima de 1, e apesar da Bahia estar com um dos valores mais baixos, considerado com os outros estados, né, ele ainda assim ainda está com necessita uma certa atenção na Bahia. Somente com os dados, né, que a gente já tem até agora, mesmo não implementando a questão do isolamento, das medidas. Juliane, só para lembrar que naquele painel que você apresentou, tá certo? Aquele modelo que a gente trabalhou ontem, tá certo? Está previsto aí esse negócio de quarentena, né? Os efeitos da quarentena, etc. Mas a gente ainda não implementou isso, né? Isso. Fizemos uma análise, né, no boletim, vocês podem perceber, na questão da Bahia, fizemos uma análise sensitiva em que a gente reduz, né, a questão do período em que as pessoas estão tendo contato. Então, ali vocês podem ver, né, essa diminuição. Então, fizemos um caso bem otimista, né, em que você reduz a mobilidade das pessoas, e ainda assim a gente ainda vê um cenário que não é, né, vê um achatamento, claro, na epidemia na Bahia, mas ainda não está, né, a ponto de dizer que a doença está realmente completamente controlada. Principalmente que é necessário, né, ter os resultados dos exames laboratoriais, né, e um acompanhamento, né, das pessoas nesse sentido, para ter uma medida real do número de infectados. Eu acho que o boletim tem um gráfico que eu não sei por que razão Juliane não apresentou, né, que mostra o potencial das medidas, né, restritivas, né. Ela não apresentou, mas está no relatório, né, que vocês podem olhar, em que mostra que há um potencial das medidas reduzir, né, repare. A epidemia já está formada, né? Não há mais, nós vamos ainda ter mais casos do que está tendo agora, isso ninguém tem dúvida, tá certo? Agora, o nível quando vai atingir o pico dessa epidemia, né? Se nosso afastamento funcionar, ele vai se dar bem mais precoce, né? E vai atingir menor números, com isso vai infectar um menor número de pessoas imediatamente, vai gerar uma pressão menor, que ainda vai ser grande, não tenha dúvida, né? Vai ser grande, mas menor
no sistema de saúde, né? Mas sempre vai ter uma epidemia, quer dizer, a epidemia está em curso, né? Agora, a expectativa é que essas medidas de contenção, de isolamento social, né, amenizem, né, essa epidemia. E aí o grupo está, eu acredito, observando isso em detalhes, e assim que tiver resultados sólidos, né, eles vão apresentar, né, desse efeito. Mas há uma expectativa de que isso ocorra. Aí na tela, pessoal, está o gráfico a qual o Maurício se referiu, tá certo? Aqui pode explicar aí, Juliane? Isso, são 3 cenários, como eu tinha dito, né? Então, imagine que a ideia é você controlar, diminuir o contato das pessoas, certo? E o que a gente está utilizando, né, como explicando esse contato, está sendo esse parâmetro aqui que a gente tem, né? Então, se você tem, você considera as pessoas, elas estão livres, né, para poder entrar em contato e transmitir a doença, né, em um cenário de mais ou menos 21 dias, que é um cenário mais crítico. Aí você tem esse comportamento aqui, né, da epidemia da doença, que é essa curva vermelha aí, e que você vai perceber que ela vai atingir um pico bastante alto, atingindo ali em um ponto, né, um total de quase mais de 75% da população ela vai estar sendo infectada nesse painel, nessa figura B aí, que você vê lá em cima, né, comparação primeiro a número de infectados na curva vermelha, e você vê o total embaixo nessa Alguém não pode mover a seta, não? Mover a seta para... Roberto, eu posso compartilhar minha tela aqui. Não, você pode mover a seta. Isso. Então, o Roberto move a seta. Tá bom. Então, aí a gente, vamos reduzir, então. Vamos supor que ainda você está começando a fazer uma restrição, né? E as pessoas, elas não estão tendo contato, assim, de 21 dias, que seria, você está diminuindo isso. Então, botamos 14 dias. Aí você vê essa curva azul, certo? Do número de infectados ali. E aí você vê aquele pico, que é mais baixo do que 21 dias, é claro. Mas ainda assim, né? É um valor, um número alto, certo? E o total, quando você vai comparar o total de infectados, ele a comparação entre 21 dias e 14 dias, quase que não muda muito. É claro, abaixa mais, mas não muda muito. E aí o cenário mais otimista é uma redução de contato de 5 dias, em que você tem essa curva verde aí. E aí você vê realmente o impacto, né, das medidas de restrição de contato. E você vê nessa curva verde, mas ainda assim a gente tem um alto número de pessoas infectadas. Então, são medidas que você pode estar diminuindo o número de infectados, o que vai também aliviar no sistema de saúde, mas a gente está observando, né, o potencial desse pico, dessa epidemia na Bahia. Então, são esses nossos resultados. Em resumo, é saber o quanto, né, as medidas locais, qual o grau de impacto que ela teve, né, para baixar da linha vermelha até o mínimo possível, né? Aí a gente, os próximos, né, acompanhamento é que vão poder começar a sinalizar, né, qual é o efeito que tudo isso está tendo, né? Em que nível estamos? Muito obrigada. Por fim, para não deixar de contemplar todas as perguntas, temos uma última pergunta aqui, que também de Márcia Mota, está perguntando se vocês estão fazendo alguns estudos para a predição do quantitativo de respiradores que serão necessários nas unidades hospitalares por UF, comparativamente com os disponíveis no SUS hoje. Eu acredito que não, né? Eu acho que é a mesma resposta anterior da capacidade de leito, né? Mas a ideia é fazer. A gente, nessa parceria com o Estado e município, e talvez com os estados do Nordeste, a gente possa fazer isso, Márcia, porque a gente vai ter os dados. Porque o problema é a gente ter os dados. Se a gente tiver os dados de leitos existentes, pacientes que vão buscar o serviço de saúde e que vão estar hospitalizados e vão estar em UTI, a gente tem possibilidade de fazer a predição para uso de ventiladores, etc. Né? A gente pode também fazer predição para uso de equipamentos, de EPIs para profissionais de saúde, considerando o aumento da capacidade de leitos, etc. Isso tudo é possível ser feito, mas a gente precisa dos dados. Essa é uma questão
importante, mas está previsto, por exemplo, na nossa colaboração com o município de Salvador e com o município do Estado, da gente fazer essa predição. Quer dizer, ajudar a fazer, né? Porque os erros ajudar dependem a da fazer. qualidade dos dados, né? Que vai estar disponível para Claro. se poder fazer predições razoáveis, né? Como o Yuri falou, se Depende. não houver dados, não vai poder ser feito predição. Aí os acontecimentos vão ser pelo que aconteceu. Você só vai ver depois, né? O modelo ele parte de certos pressupostos, né? E principalmente para calcular número de coisas, você precisa ter uma razoável, né, qualidade dos seus dados iniciais para fazer essas predições. Raíssa, eu queria recomendar que você anunciasse onde é que está o link. Eu vi que algumas pessoas perguntaram. Já anunciei, já está no chat aqui do Zoom e também já está no chat no YouTube. Novamente, o documento está disponível para download no hot site do coronavírus.ufba.br e em breve ele também vai estar no portal Fiocruz, no hot site Covid-19, dentro do portal Fiocruz. Provavelmente na próxima semana a gente já está lançando o nosso site, também vai estar lá todos os boletins, a ideia é que o boletim seja semanal e que, ou seja, na próxima sexta-feira a gente vai lançar uma nova edição desse boletim com a atualização das previsões. E eu também gostaria de aproveitar o espaço para anunciar que o painel Covid-19, painel coronavírus, né, no nosso site covid19br.org, ele lançou hoje um novo recurso, que é o recurso de você visualizar os casos por município. Então, você visualiza os casos e a predição por município dos municípios que estão reportados. Então, é uma nova atualização, uma nova funcionalidade. Eu queria agradecer a presença de todos. Queria saber se algum dos palestrantes gostaria de falar alguma mensagem final. Tivemos uma ótima audiência, acabou o limite do Zoom aqui, as pessoas foram para o YouTube, mais de 160 pessoas acompanharam ao vivo. Esse vídeo ele vai estar disponível no YouTube ainda, está no YouTube do SIDAX e posteriormente também vai estar no da Rede Covida, então vocês podem continuar a compartilhar esse vídeo posteriormente, que ele vai estar disponível. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria, para encerrar, dizer que o lançamento desse boletim vai se manter semanalmente, né? Eu acho que a ideia é criar esses debates, criar novos fóruns de debates, né? A rede a colaboração que nós estamos dando, né? É lógico que tem uma frente de luta, né? Que vão ser os profissionais de saúde de primeira linha, que vão estar atendendo os pacientes, vão estar tratando os pacientes, né? Mas esse grupo que está aqui em torno da Rede Covida entendeu que poderia ajudar nessa luta, né? Oferecendo informações, filtrando as evidências que existem, ajudando a sociedade a entender a seriedade do problema, né? Com informações confiáveis, né? E é essa a ideia que a gente quer transmitir, quer dizer, vai tentar, né, fazer eventos como esse, né, que mostrem de forma clara, com debate público, né, o que é que está sendo feito, desmistificando, né, questões como modelos preditivos, esses modelos, né, por pessoas altamente capacitadas, né, o grupo que apresentou aqui é um grupo altamente qualificado, né, para fazer o que está fazendo, né. Existe todo um grupo de suporte de revisão e síntese de evidência, né, que se interagem, né, com esse grupo. Nos futuros relatórios, né, a gente vai ter uma análise mais epidemiológica da situação, a gente espera ter uma análise epidemiológica da situação, a Yuri está coordenando esse grupo para isso. Então, colaborar, né, em manter um canal, né, que transmita informações confiáveis, um debate com pessoas que estão conhecendo a literatura, né, científica, e que, com parcimônia, com cuidados devidos, transmitam à sociedade aquilo que é positivo e, claro, retirem, né, coisas que não são positivas. Então, esse é um grupo como disse o reitor, né, baseado nos princípios fundamentais da vida acadêmica, né, que é junção de conhecimento, né, com a junção de um compromisso moral e ético, né, de
de servir ao bem comum, né, da maneira que é possível. Cada um serve da maneira que é possível, e é uma rede aberta, né, que aqueles que querem se juntar, por favor, contatem, né, a Raíza está aí, ela está em contato, né, de formas diferentes, as pessoas podem contribuir para o fortalecimento e ampliação dessa rede, né, e dessa forma aumentando a capacidade de informação à sociedade, né, aos agentes públicos que estão na luta para controle e para contenção da epidemia. Então, eu queria agradecer a todos, em nome da rede, né, e dizer que foi um grande prazer esse primeiro lançamento, e a gente espera que o boletim, à medida que passe, ele vá se tornando cada vez mais informativo, né, e com melhores predições, melhores informações mais objetivas para transmitir à sociedade, né? Obrigado. Obrigada. Pronto, obrigada, então, mais uma vez a todos. Sigam nossas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, para saber dos próximos encontros, né? Como o professor falou, a ideia é que a gente faça isso mais vezes. Foi realmente muito rico essa tarde. Eu estou, pessoalmente, também muito feliz. Acho que foi rico para todo mundo esse encontro. E muito obrigada. E sigam as recomendações, né, Raíssa? Cada um na sua casa, isolamento social, distanciamento, né? Isolamento não, que a gente está conectado aqui, temos internet, né? Ainda bem. Então tá. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.